Seja bendito, seja louvado, seja exaltado o nome daquele que é poderoso, daquele que é digno de honra, de glória, dos nossos louvores. E não poderia ser diferente nesta noite. É o nome de Jesus que tem que ser glorificado neste lugar. E nós agradecemos a Deus por esse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Meus irmãos, nesta noite nós queremos começar aqui mais uma série expositiva de um livro. E nós iremos iniciar nesta noite a exposição do livro de Eclesiastes. E quero lhe dizer que este é um livro extremamente desafiador, extremamente desafiador. Nós temos aqui neste livro um homem já experimentado, Salomão, no fim de sua vida, tratando sobre coisas profundas, sobre temas que trazem inquietude à nossa alma. E nós gostaríamos de começar uma caminhada neste livro de Eclesiastes, rogando ao Senhor Deus que Deus nos ensine, que Deus possa despertar o nosso coração, que o Senhor possa aplicar aquilo que será ministrado durante alguns domingos, em que nós estaremos olhando para a vida debaixo do sol. Eu queria começar esta série de exposições olhando os 11 primeiros versículos do capítulo 1 do livro do Eclesiastes, ou do pregador, o livro do pregador. Eclesiastes capítulo 1. Iremos ler nesta noite do versículo 1 ao versículo 11. Eclesiastes capítulo 1, iremos ler do versículo 1 ao versículo 11. Acompanha, querido, a leitura desses 11 versículos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Que Deus aplique essa leitura a cada coração, em nome do Senhor. Deus, ensina-nos nesta noite, Pai. Aqui estamos diante de um texto, de um livro extremamente desafiador, mas que tem muito a nos ensinar. Eu te peço, ó Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que a exposição seja fidedigna à palavra, e que vidas sejam edificadas neste lugar, ó Pai. Aquelas também que acompanham pela internet, que sejam edificadas essas vidas, ó Pai. E usa-me segundo o Teu querer, a Tua vontade, e aplica o texto lido a cada coração. É assim que nós oramos, é assim que nós já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos começar uma caminhada nesse livro de Eclesiastes, livro do pregador. Eu quero já iniciar essa palavra indicando para vocês um livro muito interessante. Eu uso aqui e li esse livro muito bom, até as irmãs usaram um terça com elas, um livro que é da autoria de um pastor presbiteriano, Emílio Garófalo, Sem Filtro.
tá certo? Um livro muito bom, muito interessante. Verdade é que durante a leitura deste livro, me chamou muito mais a atenção as notas de rodapé do que o próprio livro. É impressionante como ele consegue prender o leitor, a forma como ele enxerga a vida partindo do livro de Eclesiastes. Partindo da premissa de que nós devemos enxergar a vida debaixo do sol, não numa perspectiva finita, limitada. Pois todo aquele que se apresenta à vida, olhando para esta vida debaixo do sol, numa perspectiva humana, por certo, esta vida se resume a 3 palavras que ele destaca muito bem. Ele irá dizer que a vida vista debaixo do sol, não numa perspectiva de eternidade, mas numa perspectiva finita, esta vida, ela resume-se a 3 palavras: fragilidade, frustração e futilidade. O livro começa de Eclesiastes mostrando-nos que uma vida que olha a vida nessa perspectiva humana e finita é uma vida frustrada, é uma vida frágil, é uma vida fútil. E eu fiquei pensando sobre essas 3 palavras, irmãos, que ele apresenta tão bem em seu livro de Emílio Garófalo, que eu já indiquei aqui no início desta ministração, que nós devemos viver a vida numa perspectiva de eternidade. É interessante que Emílio Garófalo vai dizer que como nós somos desafiados a entendermos a vida olhando as lentes espirituais. Eu penso, irmãos, que Salomão não é um livro em que alguém já extremamente experimentado da vida está frustrado, não. Eu penso que Eclesiastes é um livro que desafia o meu coração a entender que a vida é muito mais do que aquilo que nós enxergamos. É muito mais do que esta ideia em que nós temos muitas vezes limitada de enxergar a vida como se a vida resumisse apenas ao presente, ao agora, ao que nós estamos vivendo. É muito mais do que isso. E é interessante quando ele começa a construir a ideia deste livro, ele vai dizer que este livro é extremamente desafiador, porque o autor Salomão, ele usa algumas palavras difíceis, desafiadoras em sua compreensão. Por exemplo, ele diz que sempre acontece assim, numa mudança contextual de culturas e de povos, nós somos desafiados a compreendermos algumas palavras. Por exemplo, a palavra do nosso português, saudade, é quase impossível acharmos um equivalente em outra língua. Uma palavra nossa, brasileira, nossa, saudade. Não que os outros países, os outros povos, eles não sintam saudade. Eles sentem, mas eles não têm uma palavra que possam apontar essa realidade de saudade. E simplesmente eles têm outras palavras que possam exprimir e apontar esse sentimento que nós temos, nós chamamos de saudade. Eu acho que foi domingo passado que o presbítero Moisés, que passou alguns dias viajando, disse assim: eu senti saudades da igreja. Nós conseguimos sintetizar esse sentimento que muitas vezes dói no nosso coração como saudades. Estou com saudades. É um sentimento que toma o coração da gente. Ele fala que Eclesiastes é extremamente desafiador, porque o autor do livro, ele usa algumas palavras difíceis de traduzir. Esse livro fala de alguns sentimentos que são desafiadores. E ele, em todo momento, Eclesiastes, ele leva-nos a uma compreensão de que este mundo, que é cheio de coisas valiosas, mas ao mesmo tempo, essas coisas são imperfeitas, elas escapam entre os nossos dedos e muitas vezes essas coisas, elas não satisfazem o nosso coração. A vida é assim, irmãos, debaixo do sol. Nós criamos expectativas, nós queremos, e como nós queremos, por certo, todos nós, indistintamente queremos crescer, queremos desenvolver, queremos estudar, queremos galgar patamares maiores. Quem de nós não pensa e sonha e cria expectativas para um futuro, porque sonhar é viver, sonhar é renovar o coração, mas em todo o livro, Salomão irá nos dizer que essas coisas que são legítimas, que são valiosas, que são necessárias, há uma sensação no coração do ser humano, é que muitas vezes essas coisas escapam
escapam dos nossos dedos e frustram as nossas expectativas. Eu poderia fazer uma enquete aqui hoje à noite. Quem nunca se frustrou a uma expectativa criada? Eu já me frustrei várias vezes. Várias vezes. Eu posso citar uma para vocês aqui. Posso compartilhar, porque é eclesiástica. Eu lembro-me, irmãos, quando nós estávamos no período da pandemia. E nós vimos aqui o Ministério do Louvor, com a filmagem. Tinha o quê? 4 pessoas aqui, o pregador e o Marcelo, nosso colaborador, que sentava ali atrás. Só esse grupo. E eu comecei a criar expectativa. Eu disse, rapaz, olha, quando voltar, eu acho que uma multidão o tempo vai ficar pequeno. Porque as pessoas estão com saudade do tempo. E eu fui criando isso no coração, irmãos. Expectativa. Voltou. E sabe o que eu percebi? É que o coração das pessoas, quando a poeira baixou, as pessoas ficaram mais seguras e não mais estavam naquela expectativa de estarem mais próximas do Senhor no dia do Senhor. Isso é uma frustração. Nós nos frustramos, nós criamos expectativas, e Eclesiastes aponta-nos extremamente ao extremo da vida, mostrando-nos que essa tensão entre o mundo que é belo e o mundo que não satisfaz, isso nos corrói intimamente. Aquilo que é belo e aquilo que não satisfaz. Veja que nós vivemos nesse misto, nesta gangorra todos os dias. O mundo é belo, o mundo é maravilhoso, mas quem sabe existem pessoas aqui hoje à noite que estão frustradas, que estão decepcionadas, que estão angustiadas, que criaram expectativas, mas expectativas não foram correspondidas. Quem sabe nós temos pessoas aqui que cantaram, que adoraram, que afirmaram que não tem outro nome como o Senhor, mas o coração só Deus sabe como se encontra nesta hora. Nós criamos expectativas e Salomão, irmãos, ele irá nos dizer que a vida nos traz essas realidades. Ou seja, muitas vezes estamos felizes com a vida, com o trabalho, com a família. Todavia, tem dias que nós estamos tristes com a vida, com o trabalho e com a família. Eu não sei vocês, nós passamos por isso. Quantas pessoas que chegam à segunda-feira animadas para trabalhar, mas na outra semana falam assim, eu tenho que trabalhar. Tem gente que acorda dizendo que bênção minha família, e tem gente que fala assim, meu Deus, minha família. Não é verdade, gente? Quantas vezes nós vivemos essas gangorras da vida? Mas vejam, a nossa proposta aqui hoje à noite, abrindo essa série de ministrações de Eclesiastes, é lhes dizer que a vida observada debaixo do sol deve ser uma vida vivida na perspectiva da eternidade. E quando nós vivemos na perspectiva de que Deus colocou a eternidade no nosso coração e que Ele é o Senhor da história e que Ele está nos conduzindo, a nossa vida muda de perspectiva. Nós conseguimos enxergar que é um projeto maior, melhor e perfeito que Deus, o Deus da redenção, estabeleceu com alianças com todo aquele que foi, que é e que será escolhido por Ele mesmo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós precisamos ver a vida debaixo do sol na perspectiva da eternidade, irmãos. Quando nós não enxergamos a vida nessa perspectiva, o resultado é perturbador. Porque eu conheço gente que está aqui domingo no culto, mas durante o processo de culto está feliz, mas quando termina o culto fica, meu Deus, segunda-feira, trabalho, voltar para casa, frustração, desafios. Porque sem Deus, irmãos, debaixo do sol, a vida não passa de vaidade. Eis uma palavra que Salomão usa muito, vaidade, vapor, fumaça. Vocês sabem, que me conhecem, sabem que eu gosto muito dessa palavra. Quando a coisa não presta, eu digo o seguinte, é fumaça. Vejo por outro alguém falar assim, pastor, queremos fazer um negócio. Eu olho assim, analiso, eu já faço uma análise. Fumaça. Quando é fumaça, eu vejo de longe. Salomão trata sobre isso. A base da minha palavra fumaça é a palavra vapor aqui. Vaidade, vento, se dissipa, se esvai. Salomão constrói aqui este livro para nos dizer que quando a vida é vista debaixo do sol, não numa perspectiva profunda e reflexiva acerca daquilo que é eterno, a vida é uma fumaça, é uma vaidade em cima de vaidade. Então vejam bem, pensando nisso, Salomão abre este livro, não para externar as suas frustrações,
mas para nos dizer, como leitores deste livro, que quando Deus é o centro das nossas vidas, algumas realidades elas não acontecem, mas quando Deus não é o centro das nossas vidas, algumas coisas frustram o nosso coração. Vejamos, ele vai ensinar para a gente aqui hoje à noite. O que é que frustra o nosso coração? Primeiro, queridos, a vida sem Deus, ela é marcada pela frustração existencial. Olhem comigo versículos de 1 a 3. A vida sem Deus, vista debaixo do sol, numa perspectiva humana e não eterna, esta vida é marcada pela frustração existencial. O livro começa com uma declaração chocante, irmãos. Irmãos, olha aqui para mim antes de ler o texto. Você imagina, você abrir um livro afirmando o que Salomão afirma. Leiam comigo. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Leiam comigo bem forte, versículos 2 e 3, toda igreja. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Salomão usa aqui um elemento literário muito interessante do superlativo hebraico. Vocês vão entender comigo. Lembra da palavra santo dos santos? Isso é um superlativo hebraico, irmãos. Para apontar e significar que Deus é perfeito. Ele é santo dos santos. Salomão, com um coração já reflexivo, ele fala o seguinte: a vida debaixo do sol, sem uma perspectiva de eternidade, é vaidade de vaidades. Ele usa aqui um superlativo hebraico para dizer, não tem futuro, é fumaça, é vapor. É uma vida que se frustra constantemente. E note bem, de nada adianta ocupar a mente com expectativas e com coisas humanas. Você irá se frustrar em algum momento. É vaidade de vaidades. Ele usa aquele superlativo para nos dizer, ele usa aqui uma máxima para nos dizer que a fragilidade é um fato quando Deus não é o centro das nossas vidas. Você pode ocupar a mente, você pode trabalhar, você pode dormir tarde, você pode acordar de madrugada, você pode se afadigar, você pode labutar, você pode acordar, você pode dormir muito pouco, você pode juntar, você pode agregar, você pode estudar, você pode elencar vários diplomas, você pode ter vários títulos. Se Deus não for o centro do seu coração, é vaidade de vaidades. Em algum momento você irá se frustrar. Eu conheço muita gente que viveu a vida toda na perspectiva de ter títulos. Quando os teve, disse, cheguei, acabou. Para mim acabou a vida. Zerei o jogo. É vaidade de vaidades. É interessante que Salomão ele quer trazer ao nosso coração uma reflexão de que a vida é muito mais do que isso. Interessante que a palavra aqui no hebraico usada por Salomão, vaidade, significa vapor, neblina, fumaça. O que Salomão quer ensinar aqui aos leitores? Salomão quer dizer que a vida debaixo do sol, vista na perspectiva humana apenas, é uma frustração existencial de tal forma, ele refere-se aqui ao que é passageiro, fugaz, impossível de ser agradado. É um coração que nunca está saciado, satisfeito, alimentado. Ele quer muito mais, nada o preenche, nada o satisfaz. Salomão não está dizendo, irmãos, que a vida não tem valor nenhum. Pelo contrário, Salomão não está defendendo a tese que a vida não tem valor. Eu não estou aqui para dizer isso ao teu coração hoje à noite. Eu quero dizer que a vida é um dom de Deus, aleluia. Mas é dom de quem, irmãos? De Deus. É de Deus. Ele é a fonte da vida, Ele é a razão da vida, Ele é o motivo da canção, Ele é o centro de todas as coisas. E quando nós vivemos a vida desassociado desta essência primordial e essencial, a vida é vaidade de vaidades. E nada adianta, gente. Você conquista, você compra. Mas quando eu vivo uma vida debaixo do sol, eu reconheço que a minha vida é frágil existencialmente. Eu conheço muitas pessoas que passam a vida toda sonhando com a casa própria, a casa dos sonhos. Quando tem a casa dos sonhos, acabou. E aí? Nada satisfaz. É o carro do sonho, comprou o carro. Material fugaz, fútil, acabou. É o cargo tão almejado, chegou no cargo, acabou. Vocês percebem, irmãos? Salomão leva-nos à reflexão de que a vida separada de Deus não
oferece significado duradouro à alma. E ele tipifica isso dizendo que vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu quero chamar a sua atenção, a afirmação aqui de Salomão. Tudo é vaidade. Deixa eu explicar teologicamente o que Salomão quer dizer aqui para a gente, irmãos. Eu preciso explicar com a queda do homem. Desde a queda do homem, a queda do homem afetou toda a criação. Deixa eu falar uma coisa para você. A criação, ela continua bela, mas essa beleza está quebrada pelo pecado. Por isso que Salomão vai falar o seguinte: a criação está afetada pelo pecado. Então essa criação que não se satisfaz é vaidade. Ela não está satisfeita, ela não aceita no coração a certeza de que Deus está no controle. Não, ele quer mais, ele deseja mais, nada o satisfaz. E quando essa criação que procura o seu próprio interesse, que vive a vida a moto próprio, que quer alimentar o desejo que em nenhum momento se sacia, esse coração se frustra. Quero te dizer hoje à noite, em Cristo jamais ficaremos frustrados, aleluia. Porque pode um pai abandonar, pode uma mãe, mas o Senhor está conosco, aleluia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo, aleluia. Percebam, irmãos, Salomão leva-me a uma reflexão de que mesmo afetada a criação pela queda do homem, nós vivemos em um mundo que ainda revela a glória de Deus. Mas esse mundo carrega as cicatrizes da queda. Por isso que nós experimentamos constantemente, irmãos, a sensação de que algo está faltando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Não tem um momento que a gente pensa assim, está faltando alguma coisa. Está tudo bem, está faltando alguma coisa. Eu já passei por isso, irmãos. Está tudo bem, rapaz, está faltando alguma coisa. Está tão bom. Vocês já passaram por isso, irmãos? Está tão bom, está faltando alguma coisa aqui. Vocês percebem isso? Isso é o vazio. Agostinho fala o seguinte, que há um vazio no coração do homem, que é do tamanho de Deus, aleluia. Só Deus pode satisfazer o coração do homem. Só Deus que pode preencher o coração do homem, de tal forma que ao pensar sobre isso, Salomão faz uma pergunta aqui, vai para o verso 3. Percebam, a crise, a frustração existencial do coração do homem, ele levanta isso com uma pergunta no versículo 3. Vamos ler comigo mais uma vez, toda igreja? Que proveito Quem sabe alguém pode usar o versículo 3 para fazer apologia hoje à noite. Está vendo, pastor? Não tem futuro, é fumaça trabalhar. Salomão não está falando isso não, tá, irmãos? Vai ter com a formiga, ó. Vai trabalhar, meu irmão. Quer comer? Trabalhe. Quer ter as coisas? Trabalhe. Porque nesse contexto as pessoas querem dinheiro fácil, trabalhe. Salomão não está fazendo apologia à preguiça. O problema não é o trabalho, mas a tentativa de encontrar nele o sentido último da sua existência. É a vida debaixo do sol na perspectiva humana. Tem gente que quer encontrar sentido no trabalho, queridos. Buscam significado no trabalho. Querem preencher o coração no trabalho, em coisas temporais, em coisas passageiras, de tal forma que ele interpela aqui, pergunta: que proveito tem o homem do seu trabalho, de se afadigar debaixo do sol? Que proveito tem isso? Nada tem futuro, irmãos. Vocês percebem? Acordar é trabalhar, é fadigar, é voltar para casa, é dormir, é acordar cedo, é trabalhar o dia de novo, volta para casa. É a vida que vai e que vem e que nada tem sentido. Salomão quer dizer para a gente aqui hoje à noite que a vida só tem sentido debaixo do sol quando nós a enxergamos na perspectiva de um plano redentivo, poderoso e perfeito da parte de Deus. Aleluia. Isso vai passar, meu irmão. Jesus voltará. Aleluia. Isso tem que trazer sentido ao meu coração, tem que trazer sentido à minha existência. E vejam, o que é que Salomão quer dizer com essa pergunta? Que quando transformamos coisas temporárias em fundamentos da nossa felicidade, inevitavelmente nós iremos enfrentar frustrações. Inevitavelmente, irmãos. Sabe por quê? Porque trabalho não preenche, prestígio não preenche, dinheiro não preenche, prazer não preenche. Você pode ter os maiores prazeres do mundo. Em algum momento você vai dizer o seguinte: falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Eu já li muito sobre a questão da crise da meia-idade. Já ouviu falar sobre isso, irmãos? Crise da meia-idade.
Vez por outra, enquanto alguém falou assim: pastor, vou viver o que eu nunca vivi. Isso é uma crise. Você já viveu, meu irmão? Você nunca viveu? Que loucura é essa? Vou viver o que eu nunca vivi. Isso é fumaça, vapor, fumaça. Está vendo que é fumaça? As pessoas querem entrar na crise da meia-idade. Presta atenção que eu vou te dizer. Com Cristo não tem crise de meia-idade, não. Não tem crise de meia-idade. Porque quem preenche o coração daquele que tem 20, 40 ou 50 meia-idade é aquele que nunca nos abandona. Aleluia. A vida debaixo do sol tem que ser vista nessa perspectiva. Eu quero que você entenda aqui hoje à noite, querido, que existe em cada ser humano um vazio que somente Deus pode ocupar. Nenhuma realidade criada, eu vou repetir isso, nenhuma realidade criada foi feita para ocupar o lugar do Criador. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Nenhuma realidade criada pode ocupar o lugar do Criador. Ele é o centro das nossas vidas. A primeira verdade que o texto ensina é que a vida debaixo do sol, e vista não numa perspectiva de eternidade, essa vida é marcada por frustrações. E veja, na tese de Salomão, ele vai explicar como nós encontramos essas frustrações. Em segundo lugar, a vida sem Deus é um ciclo repetitivo e muito cansativo. Versículos de 4 a 7. Acompanhe comigo, por favor. Salomão vai explicar por que é frustração, pastor. Porque ele vai dizer, a vida é repetitiva demais, é cansativa demais. Ele vai explicar isso para a gente. Leia comigo, bem forte. Versículos 4, 5, 6 e 7. Todos juntos? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Eu fico imaginando Salomão escrevendo isso, irmãos. Meu Deus, a vida não tem sentido. A vida é muito repetitiva. Eu já tive um negócio desse assim, não foi crise de meia-idade não, porque eu não cheguei lá não, tá, irmãos? Mas já pensei, meu Deus, a vida, veja, a gente trabalha. Aí falam até no repape, né, Ana Paula? Na boa idade, não sei se é tão boa não, mas na boa idade você vai aproveitar. Aproveitar o quê? Comprar remédio na farmácia. É verdade, irmãos. Aí você trabalhou a vida toda para quando estiver idoso, tá? Ele vai agora usar os recursos para pagar o remédio para não sentir dor. E aí você deixa lá uma herança para o filho, que o filho vai fazer a mesma coisa, trabalhar, para ficar cansado e cheio de dor, para deixar para o neto. Aí o neto vai trabalhar, para ficar idoso, ficar com dor, investir o dinheiro no remédio para deixar para o bisneto. E a vida é um ciclo de repetição. Salomão entrou nessa reflexão, queridos. A vida debaixo do sol é vista com esses ciclos. Veja, Salomão apresenta aqui uma série de imagens que refletem esse ciclo repetitivo e cansativo da natureza. Gerações vêm e vão, o sol nasce e se põe, o vento gira continuamente, os rios correm para o mar, tudo parece estar em movimento, mas nada parece avançar. É a vida. Veja que a vida é isso, irmãos. Por isso que Salomão quer levar os seus leitores a que eles tirem os olhos da vida, olhem para a eternidade, olhem para algo que é maior, olhem para a volta de Jesus, olhem para algo que é belo, que é perfeito, que o tempo não irá corroer. Olhe na perspectiva que um dia nós receberemos o melhor e mais perfeito convite de Jesus: vinde benditos do meu Pai, aleluia. É isso que tem que motivar o coração da gente. Porque senão a vida ela é cansativa, ela é repetitiva. Interessante que, quando nós pensamos nisso, é que a impressão que se tem ao ler essas imagens apresentadas aqui por Salomão é que o mundo continua funcionando, pense comigo, mas o coração do homem continua vazio do mesmo jeito, visto não na perspectiva da eternidade. O mundo funciona, Já teve a sensação assim no seu trabalho, rapaz, se eu sair desse trabalho vai parar tudo? Para não, querido, continua. O mundo gira, o mundo funciona. Não há ninguém que é insubstituível.
O mundo gira e Salomão entra nessa reflexão para nos dizer justamente isso, é que a natureza segue o seu curso incessante, mas o homem continua procurando aquilo que ele jamais poderá oferecer. Jamais, jamais, a natureza jamais irá oferecer para o homem essa satisfação. Esses ciclos, eles acontecem. Deixa eu refletir com vocês sobre alguma coisa aqui importante sobre isso. A modernidade prometeu felicidade por meio da tecnologia. Olha o iPhone aí. Aí tem um 14, tem um 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24. Não sei nem onde parou já, irmãos. Você compra um iPhone hoje, no ano que vem já tem outra tecnologia. Nada satisfaz o homem. Ele quer mais, ele busca. A modernidade prometeu felicidade. A felicidade do consumo, a felicidade do progresso. E veja, o homem continua mesmo, ansioso, só, desesperado, continua querendo crescer, desenvolver. Aí eu estava lendo um autor muito conhecido da gente, chamado R.C. Sproul. Ele vai dizer o seguinte: o problema mais profundo da humanidade não é um problema econômico, político e social. O maior problema da humanidade, dizia R.C. Sproul, é moral e espiritual. Esse é o problema da nação, gente. Esse é o problema da raça humana, é moral, é espiritual. Não é tecnológico, não é o avanço tecnológico, coisas importantes, não é o progresso, coisas importantes, irmãos. Que bom, que maravilha. Coisa boa viver a realidade da modernidade, mas essas coisas não preenchem. E muitas pessoas andam presas nesses ciclos. Pensem comigo, sonham, conquistam, celebram, cansam e recomeçam. Eu vou repetir, queridos. Sonham, conquistam, celebram, cansam e recomeçam. É a vida. E se essa vida é vista apenas na perspectiva debaixo do sol, isso cansa, irmãos. Isso cansa. Eu quero dizer para vocês que eu não estou em crise, tá, irmãos? É o livro de Eclesiastes. Pastor, por que você escolheu esse livro? Para a gente pensar. Para a gente refletir. Para que o Espírito Santo de Deus diga o que disse ao meu coração: desperta, ó tu que dormes. Saia de uma visão terrena, finita e limitada e fita os teus olhos naquilo que é eterno. Aleluia. Naquilo que dura. Naquilo que não é efêmero, daquilo que não é passageiro, daquilo que não se esvai. Deixe de envidar esforços para aquilo que é efêmero. Pense naquilo que é eterno, pense em Deus. Quantas pessoas que acordam toda segunda-feira, todo dia, querendo ter, conquistar, ter mais, mas quantos de nós que acordam pensando: eu quero falar mais de Jesus, eu quero adorar mais a Deus, eu quero pensar mais na eternidade, eu quero amar mais o próximo, eu quero viver o Evangelho de maneira prática, eficiente. Nós precisamos alinhar as nossas vidas com aquilo que é eterno, em nome de Jesus. A vida vista debaixo do sol, sem a perspectiva da eternidade, é repetitiva e é cansativa. Vamos fechar a exposição dessa noite. A vida vista debaixo do sol é uma constante frustração, em primeiro lugar. Em segundo lugar, ela é repetitiva e ela é cansativa. Mas, por fim, na abertura dessas ministrações do livro de Eclesiastes, eu quero lhes dizer que a vida sem Deus, ou vista debaixo do sol, sem Deus e sem uma perspectiva de eternidade, não consegue trazer satisfação ao coração. Não consegue. E Salomão termina usando exatamente os versículos de 8 a 11, que eu quero que você acompanhe, que eu estarei lendo mais uma vez. Acompanhe comigo. Todas as coisas. Eu gosto muito das expressões usadas por Salomão. Todos os rios, todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos, olha o que ele fala aqui, não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Alguma coisa que se possa dizer, vê isto? Isso é novo. Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Olha que reflexão profunda apresentada aqui. Olha como Salomão termina esta primeira sessão. Todas as coisas, versículo 8, parte A,
todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Olha o que Salomão quer dizer para a gente aqui hoje à noite, irmãos. Olha que texto atemporal aqui. Salomão escreveu isso em outro contexto, em outro momento da história da raça humana. Mas olha que texto atemporal aqui, olha que coisa profunda. Todas as coisas significa tudo quanto o filósofo aqui, Abraão, escreveu e descreveu. Pensa comigo. Os labores do homem, os movimentos inúteis do sol e dos ventos, os ciclos inúteis pelos quais passam as águas, tudo isso é agitação e tudo isso leva à exaustão. Tanto o homem quanto a natureza se cansam da monotonia e da repetição inútil das coisas. Ele fala, os olhos não se fartam de ver, os ouvidos não se cansam de ouvir. O problema não está na falta de experiências, o problema está no coração do homem. Não é a ocupação da mente, não é o entretenimento que vai ocupar o coração do homem. Estão aí as séries da Netflix, e desculpa a propaganda, ou de qualquer outro streaming. Você assiste, você vai, você satisfaz, você viaja, você vai para um canto, você vai para o outro. Nada disso satisfaz. Não é o entretenimento. O que falta ao coração do homem é um coração que se aquieta em Deus, que descansa em Deus, confia em Deus, que entrega a Deus todas as coisas, na certeza que o mais Ele acrescentará. Aleluia! Você pode fazer o que quiser, querido, esse coração não vai ficar satisfeito. É um coração extremamente insatisfeito. E Salomão vai dizer, sabe como ele tipifica isso? Na parte B do verso 8, os olhos estão vendo e não se fartam de ver. É tão bom viajar, né, irmãos? Quem gosta de viajar, levanta a mão. É muito bom, irmãos. Dá uma renovada, né, irmãos? Mas não sei vocês, quando você passa um período viajando, uma viagem dos seus sonhos, aí passou 15 dias, não sei vocês, o que é que você sente falta de quê? Meu Deus do céu, os olhos não se fartam de ver, mas tudo é canseira. Você quer sua cama, você quer seu quarto, você quer sua casa, você quer suas coisas. Você está comendo ali no hotel, café da manhã pronto. Às vezes você está ali em casa, você come o quê? O teimosinho, o cuscuzinho, todo dia, né, irmãos? O teimosinho. Você está no hotel, uma mesa farta, tudo bonito, mas você sente falta de quê? De casa. Salomão exprime aqui a realidade, o coração do homem está insatisfeito, porque o problema não está na falta de experiências. Salomão irá falar aqui que o problema está no coração do homem, porque quanto mais nós possuímos, nós mais desejamos. Quanto mais nós alcançamos, nós mais queremos. E aí, Matthew Henry, ele vai dizer o seguinte, que os desejos do homem são infinitos, porque a sua alma foi criada para Deus, aleluia. Os desejos do homem são infinitos, porque a sua alma foi criada para Deus. Olha o que Salomão vai dizer, não há nada, pois, novo debaixo do céu. Heber Campos Júnior, comentando aqui essa ideia aqui de Salomão, sabe o que ele fala? É que viver a vida, Heber Campos Júnior fala, viver a vida debaixo do sol, sem a referência ao Senhor, ou sem referência ao Senhor, traz alegrias passageiras, mas o final disso é desesperador. Viver a vida assim, o prumo, sem fitar os olhos, Hebreus fala sobre isso, olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Eu estou aqui hoje à noite, caminhando para o final dessa exposição, para dizer ao teu coração, para quem você está olhando? Em quem você está fitando os teus olhos? Eu preciso olhar para Jesus. Porque quando eu olho para as circunstâncias, eu me equiparo a Pedro, que quando caminhou sobre as águas, começou a submergir, porque ele tirou os olhos de Cristo. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar debaixo do sol para aquele que criou todas as coisas, para aquele que determina todas as coisas, para aquele que tem o controle de todas as coisas. E o Salmo 139 me diz que os meus dias estão contados, estão determinados por Deus, aleluia. A vida debaixo do sol tem sentido quando eu olho para o Senhor. Porque viver a vida debaixo do sol, sem olhar para o Senhor, é viver a realidade de um coração insatisfeito. Como é que está teu coração hoje à noite, querido? Olha como Salomão abre a sessão e como Salomão começa este livro dizendo, você quer viver debaixo do sol? Viva olhando para o Senhor. Eu quero concluir dizendo ao teu coração nesta noite, mesmo a você que está cansado e sobrecarregado. Interessante que a cultura diz assim, experimente mais. Nada contra a cultura, queridos.
consuma mais, viaje mais, ganhe mais. Sabe o que Cristo diz? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Tem muita gente cansada, tem muita gente frustrada, tem muita gente afadigada, muita gente que está com a sua alma angustiada. Lembro-me das célebres palavras de João Calvino. Ele diz que fora de Deus não há felicidade sólida. Fora de Deus não há descanso verdadeiro para a alma. Eu só consigo preencher meu coração em Deus. Quando Deus é removido do centro da minha vida, tudo se torna vapor, fumaça. Mas quando Deus ocupa o centro da minha vida, até as coisas temporárias recebem significado eterno. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Até as coisas temporárias com Deus no centro se tornam realizações eternas, porque eu faço para a glória de Deus, quer comais ou façais, devo fazer tudo para a glória de Deus, aleluia. Até se alimentar em casa se torna uma experiência eterna, porque eu agradeço a Deus, obrigado pela provisão, obrigado pelo alimento, obrigado pelo pão, obrigado pelo vestir, obrigado pelo cuidado. A minha vida tem que ser vista debaixo do sol numa perspectiva eterna. E meu irmão, não desanime. A ideia de voltar os olhos para Eclesiastes aqui não é te levar ao desespero, mas é um convite a olhar acima do sol, a olhar para Deus, a descansar o coração, a entender que a vida tem sentido quando Deus é o sentido das nossas vidas, aleluia. Que Deus aplique essa palavra ao coração da gente hoje à noite. Que assim como esse texto me fez refletir sobre uma série de coisas, você também possa refletir. Que a vida debaixo do sol tem sentido quando aquele que é o sentido das nossas vidas é de fato o Senhor das nossas vidas. Que Deus muito nos abençoe. Aleluia. Amém. Fica em pé, querido, em nome do Senhor. Eu quero convidar o grupo de louvor. Nós iremos louvar ao Senhor, iremos adorar ao Senhor, iremos agradecer ao Senhor por esse tempo, por essa palavra que nos leva a essas reflexões. Louvemos ao Senhor.